Boa tarde, gente. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é bastante importante na área de ciência e engenharia de materiais, que é a questão de defeitos, ok? A gente viu em aulas anteriores que uma grande classe dos materiais era chamada de materiais cristalinos, né? O que são materiais cristalinos? São materiais que apresentam um arranjo periódico e repetitivo de uma unidade estrutural chamada célula unitária. Então, só recordando, havia os materiais cristalinos e os materiais amorfos. Os materiais cristalinos são os que apresentam esse arranjo repetitivo, né? Então, dentro da célula unitária, havia um número limitado de elementos químicos, né? Então, por exemplo, o ferro, dentro da sua célula unitária, na temperatura ambiente, apresenta 2 átomos por célula unitária, em cada um dos vértices havia um átomo de ferro e no interior há mais um, certo? Ok. Isso seria uma célula unitária perfeita. Porém, os cristais, mesmo os materiais cristalinos, eles nunca são perfeitos. Existem alguns defeitos que estão presentes lá. Embora essa palavra defeito tenha uma conotação negativa, no caso de materiais, esses defeitos são bastante importantes e eles conferem aos materiais propriedades excelentes. Tá? Então, por exemplo, a gente pode endurecer a superfície de peças metálicas introduzindo alguns materiais, alguns outros elementos que vão endurecer a superfície da peça, caso, por exemplo, do carbono e do nitrogênio. Esse processo de introdução de átomos de carbono e de nitrogênio é o que a gente chama de processos de cementação e nitretação. Além disso, a gente, através da dopagem de alguns materiais semicondutores, por exemplo, o silício, quando eu faço a dopagem do silício com boro, eu crio aplicações muito boas para esses semicondutores. Então, a introdução de alguns elementos dentro da célula unitária do material hospedeiro vai fazer com que ele tenha aplicações bastante interessantes, aí no caso dos semicondutores. Tá? Várias outras aplicações, várias outras vantagens são obtidas quando a gente cria defeitos no material. Tá? Um caso bastante interessante é que quando a gente introduz alguns elementos que vão se posicionar no contorno de grão, a gente impede o crescimento de grãos e com isso a gente tem uma microestrutura mais refinada e consequentemente melhores propriedades mecânicas. A gente vai ver isso mais lá na frente, ok? Joia! Então a gente pode dizer que além da ligação química e da estrutura cristalina dos materiais, os defeitos também têm uma influência bastante grande sobre as propriedades dos materiais, ok? Joia. Bom, basicamente nós temos a classificação de defeitos se dá em defeitos pontuais, defeitos lineares, planares e volumétricos. Na aula de hoje, a gente vai tratar de defeitos pontuais, que são defeitos atômicos, ok? Depois, mais para frente, a gente vai ver o que são defeitos lineares e o que são defeitos planares e o que são defeitos volumétricos, ok? Então, vamos ver o que seriam esses defeitos atômicos. Bom, basicamente nós temos 2 tipos de defeitos pontuais ou pontuais, é a mesma coisa, tá, gente? O primeiro tipo de defeito é a vacância. O que seria uma vacância?
ela se refere, esse termo vacância se refere à ausência de um átomo que deveria estar posicionado nos vértices dentro do interstício cúbico ou interstício tetraédrico ou octaédrico, tá? Então, quando está faltando um átomo dentro da célula unitária, a gente dá a essa ausência, essa falta do elemento na posição que ele deveria estar, a gente chama de vacância. Um outro tipo de defeito pontual é o que a gente chama de átomo intersticial, ok? É quando a gente tem um átomo ocupando uma posição fora da posição em que ele deveria idealmente estar localizado. Ou ele pode ser o mesmo tipo de átomo, certo? Então, eu tenho, por exemplo, dentro da célula unitária do ferro, eu vou ter um átomo de ferro lá em alguma posição que não nos vértices, nem no centro das faces, nem no centro do cubo, ok? Ou ele pode ser um átomo de impureza, ou seja, um átomo cujo um elemento que não necessariamente é o elemento principal que compõe o material, ok? Por exemplo, é o caso do carbono, quando ele está dentro da célula unitária do ferro, que é o caso do aço, joia? Ok. Então, aqui a gente vê os principais tipos de defeitos pontuais, ok? Então, aqui nessa figura, no caso A, vocês estão vendo que na rede, a rede é toda formada por elementos, pelos mesmos elementos, certo? Seguindo um padrão. E lá, aqui no meio, vocês podem visualizar que está faltando um átomo. Então, aqui a gente tem uma vacância, certo? Na figura B, a gente vê que nós temos um átomo intersticial numa posição que, no resto da rede, ela não existe, certo? Essa posição não está preenchida por nenhum átomo. Somente ali no centro a gente vê um átomozinho definido por uma esfera escura. Aqui é um intersticial, é um átomo que está ali posicionado numa posição intersticial. Na figura C, no item C, a gente vê que existe um átomo substitucional, certo? Num lugar onde deveria ter esse átomo azulzinho claro, vai entrar um átomo substituto, que é esse de coloração preta, ok? Então, vocês podem observar que tanto no caso da figura B, como no caso da figura C, há uma distorção da rede. Na verdade, na figura A também. Então, a ausência do átomo ou a presença de um átomo numa posição intersticial, que seria uma posição vazia, ou numa posição substituindo um dos átomos do hospedeiro, nós temos uma distorção na rede, ok? O mesmo acontece na figura D, né? No caso do C, o átomo que entrou na posição de uma posição de um átomo normal da rede era inferior, era de tamanho inferior. No caso da figura D, o átomo substitucional aí ele é maior do que a rede, certo? Então, tanto em todos os casos A, B, C e D, nós vamos ter uma certa distorção da rede. E isso vai ter algumas implicações que a gente vai ver mais para frente, tá? Nos casos E e D, vocês estão vendo que eu tenho uma associação de defeitos, tá? Na figura E, um átomo que estava na sua posição normal, ele sai do seu lugar, né? E vai passar a ocupar uma posição intersticial. Então, a gente tem uma associação de defeitos. Nós vamos ter uma vacância e um átomo fora do lugar, certo? No caso da figura F, vocês estão vendo que eu tenho alguns elementos carregados positivamente e outros carregados negativamente, que é um caso
bastante comum no caso de materiais cerâmicos, ok? Então, nesse caso, nós temos duas vacâncias. Nós temos uma vacância catiônica, né, na posição em que deveria haver um átomo carregado positivamente. Eu tenho ausência desse cátion, ok? E nós também temos uma vacância aniônica, certo? Onde deveria haver uma carga negativa, eu não tenho nada. Então, nesse caso, nós temos uma associação de uma vacância catiônica associada a uma vacância aniônica. Ok. Beleza. Então, esses são os principais tipos de defeitos, ok? O caso de vacâncias, ele é bastante interessante, porque todos os materiais, em qualquer temperatura, vai ter um determinado número de vacâncias, certo? Mas esse número de vacâncias, ele vai aumentar com o aumento da temperatura, certo? Então, a gente pode dizer que ele é associado a uma energia de ativação, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, essa equação, ela pode ser descrita da seguinte maneira. O número de vacâncias, NV, é igual a NS, que é o número de posições normais da rede, né, de um material, como se o material fosse um material ideal, certo? QV, a energia de ativação para a criação de uma vacância num cristal perfeito, certo? O KB é a constante de Boltzmann e T é a temperatura absoluta, certo? Em Kelvin, ok? O que é, só relembrando, o que é a constante de Boltzmann? A constante de Boltzmann, vocês podem verificar aqui. Vou passar aqui para cima. Vocês podem verificar que a constante de Boltzmann, os valores dela podem ser dados em Joule dividido por Kelvin, ou eletronvolts por Kelvin, ou ainda EG por Kelvin. Os valores estão nessa tabela aqui na parte inferior do slide. Se vocês apertarem aí nessa coisinha aqui, lá vai ter no Wikipedia explicando direitinho o que é constante de Boltzmann, para quem não se lembra, tá? Mas vamos trabalhar um pouquinho mais nessa equação. O que é o número de posições normais da rede? São, num determinado volume, um número de posições disponíveis para ocupação. Então, para a rede cúbica de corpo centrado, para a rede cúbica de face centrada, etc. Tá? Como que eu determino esse número de posições normais da rede? Vamos supor, primeiro, que o material tem uma densidade hipotética, de 10 gramas por centímetro cúbico. Isso significa que em cada 10 gramas vai ocupar um volume de 1 centímetro cúbico, ok? E vamos supor também que a massa atômica do material seja 20 gramas por mol. Observem que esses valores são hipotéticos. Eu que coloquei esses valores aí para a gente tentar entender, tá? Se a massa atômica é de 20 gramas por mol, o que significa isso? Significa que 20 gramas correspondem a 6,023 vezes 10 a 23 átomos, que é o número de Avogadro, ok? Portanto, 20 gramas correspondem à massa de 6,023 vezes 10 a 23 átomos. Bom, se a densidade é 10 gramas por centímetro cúbico, 10 gramas, em 10 gramas, né? Quantas posições vão ter? Qual é o número de posições normais? Aí eu faço uma regra de 3, certo? 20 gramas vezes o número de posições normais da rede, que eu estou chamando de X, é a minha incógnita, corresponde a 6,023 vezes 10 a 23 vezes 10 gramas, que ocupam 1 centímetro cúbico,
ok? Fazendo as contas, eu vou ter que x, ou seja, o número de posições normais da rede, é igual a 3,0115 vezes 10 a 23 por centímetro cúbico. Transformando isso em metro quadrado, eu vou ter que o número de posições normais da rede é igual a 3,0115 vezes 10 a 23. E vejam que agora eu vou multiplicar e dividir pela mesma coisa. Ou seja, eu vou multiplicar por 10 a sexta centímetro cúbico e vou dividir por 1 metro cúbico, certo? 10 a sexta centímetros cúbicos é igual a 1 metro cúbico. Ou seja, em 1 metro cúbico eu vou ter 3,0115 vezes 10 a 29 posições normais da rede por metro cúbico, ok? Então, é assim que a gente determina o número de posições normais da rede. Tá, mas vamos voltar à nossa equação que dá o número de vacâncias. Como é que eu vou determinar o número a energia de ativação, né, para a criação de uma vacância, para a criação de vacâncias? Então, eu vou pegar a minha equação que diz o seguinte, que o número de vacâncias é igual ao número de posições normais da rede vezes o exponencial de menos energia de ativação para a criação de uma vacância, QV, dividido pela constante de Boltzmann, que é o K, vezes a temperatura absoluta. Observem que essa temperatura tem que ser em Kelvin, ok? Temperatura absoluta. Se eu aplico o Ln dos dois lados da equação, eu vou ter que Ln desse quociente entre o número de vacâncias e o número de posições normais da rede é igual a menos energia de ativação dividido por Kt. Então, se eu ploto o Ln do número de vacâncias, que eu determino experimentalmente, dividido por N, versus o inverso da temperatura, eu vou ter um gráfico como esse. Ln do número de vacâncias dividido pelo número de posições normais da rede, certo? Versus 1 sobre T, o inverso da temperatura, eu vou ter uma reta, certo? A tangente desse ângulo corresponde a menos QV sobre KT, ok? Joia. Então, vamos ver como é que ficariam esses gráficos só para a gente reunir, para a gente resumir. Então, a gente vai fazer um gráfico de arrênios, tá? Então, aqui eu tenho o número de vacâncias por temperatura, certo? Mas aqui fica bastante complexo eu determinar qual é a energia de ativação. Então, se eu faço aquela brincadeira, passando o Ln dos dois lados, né? Eu vou ter que o Ln do número de vacâncias dividido pelo número de posições normais da rede vai ser igual a menos energia de ativação, né? Dividido pelo número pela constante de Boltzmann, certo? Só relembrando que aqui o gráfico é do Ln do número de vacância dividido pelo inverso da temperatura. Então, é dessa maneira que a gente determina a energia de ativação. No final, a energia de ativação é constante de Boltzmann vezes a tangente desse ângulo, ok? Joia. Então, só para chamar a atenção para uma coisa, para esse conceito de processo termicamente ativado. Nós vamos ver ao longo do curso de Engenharia de Materiais que vários processos eles são ativados termicamente, ou seja, eles demandam um determinado valor de energia, no caso a energia térmica, para ocorrer. Então, eles vão sempre obedecer uma equação parecida com essa, ok? Ao longo do curso, vocês verão aí do que eu estou falando, ok? Joia. Então, só dando uma olhadinha novamente nos tipos de defeitos pontuais, os principais são os intersticiais, são átomos intersticiais e impurezas.
certo? Além das vacâncias. Então, se a gente olha aqui nessa figura, só para resumir, eu posso ter vacância, lá denotada aqui pela número 1, ok? Ali na letra 2, eu tenho um autointersticial, certo? Eu tenho um átomo igual eu tenho um átomo de um elemento que é igual ao elemento da matriz, ok? Que a gente chama de autointersticial. Em 3, eu tenho uma impureza intersticial. E em 4, eu tenho simplesmente uma impureza, ou seja, um átomo que está posicionado numa posição normal da rede, tá? Um átomo diferente do átomo da matriz, tá? No caso do número 4, essa impureza, ela tem um tamanho atômico inferior ao da matriz, e na letra 5, esse átomo ele é maior, tem um tamanho maior do que os átomos que compõem a rede, os átomos originais da rede, ok? Como a gente pode ver, lá no caso de autointersticiais, ele é muito mais difícil de ocorrer. A presença de autointersticiais dentro da rede é mais difícil, porque há pouco espaço disponível para ele entrar, ok? Então, nesse caso, quando eu tenho autointersticiais, eles colocam a rede, eles criam grandes distorções na rede, certo? Na verdade, a energia de formação de autointersticiais é 3 vezes superior à energia de ativação para a formação de vacâncias, ok? Então, dessa maneira, a porcentagem, a concentração de elementos autointersticiais é muito baixa, ok? É muito mais a ocorrência de vacâncias, de impurezas intersticiais e impurezas substitucionais, que são os casos aí na figura dos números 4 e 5, tá? A quantidade desses defeitos é muito maior do que a presença de elementos autointersticiais, tá? De defeitos autointersticiais que estão aí, que tem o número 2 aí na nossa figura. Joia. Só retomando aqui quais são as principais associações de defeitos, são esses, tá? Nós temos o defeito de Schottky, né? Que é um par de vacância aniônica e vacância catiônica, ok? E temos aqui o defeito de Frenkel, certo? Que são grupos, são associações de vacâncias e intersticiais, certo? Essas são as principais associações de defeitos. Ok, então aqui nessa figura a gente vê um defeito de Frenkel, onde a gente pode visualizar aí nesse círculo uma vacância, certo? Associada a um átomo intersticial. E temos também um defeito de Schottky, que é a associação de uma vacância aniônica, né? Uma vacância aniônica com uma vacância catiônica. Ok. Por fim, só gostaria de falar um pouquinho sobre impurezas, né? No caso, nós podemos ter impurezas intrínsecas, que são aquelas que acontecem, que a gente encontra na natureza, ou impurezas extrínsecas, tá? Que são intencionalmente adicionados ao material. Tá? Então, o exemplo clássico que a gente utiliza para esse caso é a adição de carbono, né? A adição de carbono ao ferro, ok? A adição de carbono no ferro, numa quantidade aí até de 1,3%, 1,5%, produz os aços, né? Todo mundo sabe que os aços têm diversas aplicações importantes, né? Tanto estruturais como para construção civil, etc.
ok? Um outro exemplo é aquilo que eu já tinha mencionado, né? Quando a gente adiciona boro ao silício, que é um material semicondutor intrínseco, né? O material se torna um semicondutor extrínseco e tem uma série de aplicações associadas. Na verdade, o silício puro, embora seja um material semicondutor, um semicondutor intrínseco, ele tem poucas aplicações práticas, poucas ou nenhuma aplicação prática. Ele só passa a ter uma aplicação quando a gente adiciona elementos de valência superior ou inferior ao do silício, ok? Então ele passa a ter aplicações interessantes que a gente vai ver na parte de propriedades elétricas, ok? Ok, só para introduzir, o termo ligas, né? Quando a gente fala ligas metálicas, nada mais são do que misturas de materiais com estruturas cristalinas diferentes, ok? Então aqui quando a gente fala de liga, de misturas, eu queria introduzir o conceito de solução sólida, certo? O que é a solução sólida? É uma mistura de materiais diferentes, sendo que o material em maior proporção, maior porcentagem, é o que a gente chama de matriz, né? A gente chama de solvente, certo? E a gente chama de soluto o elemento ou composto que é colocado em menor quantidade, ok? Para que a gente possa dizer que o material é uma solução sólida, tem algumas coisas que têm que ser obedecidas, tá? Primeiro, essa solução tem que ser homogênea, certo? A matriz ou solvente tem que manter a estrutura cristalina, ok? E as impurezas que são adicionadas ou que aparecem na natureza, né, o soluto, elas têm que estar dispersas ao acaso, ok? Então, basicamente, quando a gente faz uma mistura de um elemento A com um elemento B, duas coisas podem ocorrer. Pode ocorrer solução sólida, ok? Ou quando a matriz dissolve o soluto, ok? Ou pode aparecer uma segunda fase, certo? Com estrutura cristalina diferente, ou ainda esse soluto pode formar precipitados, ok? Que também tem aplicações interessantes, ok? Se o material vai formar solução sólida ou vai haver o aparecimento de uma segunda fase, isso vai depender do tipo de impureza, né? Ou seja, da estrutura cristalina da impureza, ok? Da concentração, da quantidade de soluto que você adiciona à sua matriz, da temperatura e da pressão. Ok. Então vamos considerar agora o caso de uma solução sólida substitucional, que é o caso que acontece, por exemplo, entre o níquel e o cobre, como vocês estão vendo aí, tá? Quando que pode ocorrer uma solução sólida substitucional? Tem algumas regrinhas que a gente chama de leis ou regras de Hunning-Rotary para que isso ocorra, tá? Primeiro, a diferença de tamanho atômico entre os átomos do solvente e do soluto deve ser inferior a 15%, ok? As estruturas cristalinas devem ser as mesmas, então se um é cúbico de corpo centrado, o outro tem que ser cúbico de face centrada. Se é cúbico de face centrado, o soluto também tem que ser cúbico de face centrada, tá? E além disso, as eletronegatividades devem ser próximas, tá? Senão a formação de fases intermetálicos vai ser favorecida ao invés da formação de solução sólida substitucional, ok? Joia. Tá. Então nós falamos de solução sólida substitucional, aqui vamos falar um pouquinho de solução sólida intersticial, ok? Nesse caso, o soluto, né, ele deve ser pequeno o suficiente para caber nos espaços vazios da célula unitária do soluto,
do solvente, ok? Que é o caso do ferro, por exemplo. O carbono tem um tamanho atômico inferior ao do ferro, e ele deve ser pequeno, ele é pequeno o suficiente para caber lá nos interstícios, nos espaços vazios da célula unitária do ferro, ok? Joia. Nesse caso, a concentração máxima de soluto é 10%, mas é até difícil a gente encontrar soluções sólidas intersticiais com 10%, normalmente são menores, tá? No caso do aço, na literatura a gente encontra 2%, tá? Embora para ser considerado aço é até 1,3%. Entre 1,3% e 2% a gente considera o material como sendo ferro fundido, ok? Tá. E aqui, por fim, deixei essa transparência para mostrar para vocês como transformar uma porcentagem em peso em porcentagem atômica, certo? O que é concentração em peso de um elemento 1? É a massa do elemento 1 dividido pela somatória da massa dos elementos 1 e 2, ok? E porcentagem atômica? Porcentagem atômica é o número de mols de um elemento, em particular, em relação ao número total de moles de uma liga. Tá aí a equação. A porcentagem atômica é igual ao número de mols do elemento 1 dividido pela somatória do número de mols do elemento 1 e o número de mols do elemento 2. Ok? Joia. Bom, então foi o que eu preparei para vocês para falar de defeitos pontuais. Ok? Na verdade, nós ainda temos os defeitos bidimensionais e tridimensionais, que a gente vai tratar em outras aulas, ok?